o que dá para tirar de informação, ou seja, dá para tirar alguma informação da pré-temporada? E se sim, quais informações aí a gente pode tirar? A gente já explicou aqui por que é tão difícil tirar informações, mas ok, é difícil, mas isso. Quais informações dá para tirar de uma pré-temporada? Boa, vamos lá, quem começa? Pode ser eu? Vai. Vamos lá, boa pergunta, boa pauta para a gente entrar no equipe por equipe. Vamos lá, embora a Mercedes a gente já tenha falado, né? Mas enfim, já a gente entrar nas outras que vale a pena mencionar. Essa questão dos. A gente já matou um pouquinho dessa pauta. Essa questão dos freios, que o Matheus falou, essa questão do carro em curva de baixo. O carro é uma coisa em curva de baixo e uma coisa em curva de alta. Em curva de alta, o efeito solo está lá, segura o carro, os caras conseguem, né, fazer a curva de alta em altíssima velocidade. Em curva de baixo, o carro está muito solto, porque a suspensão é muito dura, a gente já falou isso aqui várias vezes, e o efeito solo, ele digamos, ele rende com a velocidade lá, que a gente acabou de falar dos túneis Venturi, a gente acabou de falar do ar, quanto mais rápido, melhor ele age, e no carro com curva de baixo não está tendo nada disso. As imagens que eu vi de Barcelona, todas as imagens que eu vi dos caras fazendo a última chicane, parecia que eles iam entrar no box. Todas eu achava entrar, e não entrava. Mas não era transmissão de teste, tudo bem, era um recorte só. Então, Will, eu acho que dá para a gente pegar essa característica do carro, dá para a gente pegar, embora seja muito difícil cravar, e eu estou muito preocupado, Will Bueno e Matheus Pucci, com os pneus. Os pneus continuam sendo uma coisa fundamental para a qualidade das corridas. Tem gente falando que o pneu continua aquecendo demais, tem gente dizendo que nem tanto. Já vi gente que cobre de respeito, dizendo que o pneu tem uma característica que, se for verdade, é excelente, e eu acho até que é, e vou explicar por quê, que é a característica do pneu superaquecer, mas se você der um tempo, ele volta a te render. Até o ano passado não era assim. Se o seu pneu superaqueceu, meu amigo, já era. Você não traz esse pneu de volta mais para performance. Parece que esse ano vai ser diferente. Por que eu acho que pode ser verdade? A volta do Verstappen, olha a importância de se assistir à pré-temporada, né? A volta, de ter transmissão, eu digo. A volta do Verstappen, de 1,31,7, antes dela, um pouquinho, veio a volta de 1,31,9, que é 2 décimos só a menor. Ele fez essa última volta de 1,31,9, essa penúltima, depois de rodar. Ele roda na última curva. Vocês repararam isso? Isso vocês têm que ter reparado, não é possível, né? Ele roda na última curva. Então, o fato dele rodar e ainda fazer um tempo, digamos assim, que foi considerado aceitável, para mim diz duas coisas. Primeiro, comprova, vou voltar lá porque que não dá para chegar à conclusão. Primeiro, comprova que não tem ninguém soltando, porque o cara roda, trava ali o pneu um pouquinho, e ainda consegue fazer um tempo competitivo. Não é que a Red Bull é um super carro, se for por outros motivos, mas para mim é a prova de que o pelotão está todo se segurando. Mas, voltando para o assunto dos pneus, é a prova de que o pneu pode ter mesmo essa característica de ganhar uma sobrevida, ou de voltar a ter performance. Mas é difícil, gente. É uma das preocupações. Posso até entrar um pouquinho mais nisso no Além da Velocidade na quinta-feira, com mais tempo, porque hoje já estamos aqui correndo atrás do relógio. Os pneus me preocupam. Deu para tirar que os pneus travam, e quando travam duro, né, Matheus? Quando trava, o cara vai curva 10 adentro. O pneu parece que não. Destravar a roda é difícil. Quando ele trava, parece que o piloto, mesmo ele levantando um pouquinho o pé, o pneu parece que continua travado ali, continua preso no chão. Mas isso é uma especulação, só os pilotos podem dizer isso. E essa questão, né, de que o que deu para pegar dos testes? 10 equipes, 10 caminhos diferentes, 10 soluções diferentes, 10 criatividades diferentes. É impressionante. A Williams tem um sidepod também super espremido, super zero. Ela só tem a entrada ali diferente da Mercedes. O resto ali é quase como se fosse igual. Enfim, a AlphaTauri é diferente da Red Bull, muito diferente da Red Bull. Impressionante, né? Os caras eles não copiam um ao outro, desde que a AlphaTauri existe, como Toro Rosso. E é aquele negócio, só para matar, Will, assim, eu vou usar um exemplo, até anotei aqui para usar um exemplo, da Rosa dos Ventos. Vocês dois sabem o que é a Rosa dos Ventos? Se vocês não souberem o que é a Rosa dos Ventos, vocês mataram aula. Por exemplo, vamos lembrar da Rosa dos Ventos, que é aquela dos pontos cardeais, né? Norte, Nordeste, Noroeste. Isso, para mim, é a Fórmula 1 de 2022. Cada um foi para um caminho. Um foi para Norte, um foi para Nordeste, um foi para Leste, um foi para Sul. Por que eu estou usando a Rosa dos Ventos como referência? Um dos caminhos vai ser mais certo. Um dos caminhos vai ser mais apropriado. Com o passar do tempo, muito para 2023, mas ao longo de 2022, quem foi para o lado oposto, vamos supor que o lado norte acertou, Red Bull, Ferrari, seja quem for, quem apontou a seta para o sul vai ter que virar. Ou seja, vai ter que mudar o seu projeto, vai ter que atualizar.
Não é que vai mudar do sul para o norte, porque com homologação, mas o cara vai tentar ali um leste. O cara que foi para o... Vamos supor que o norte está certo. O cara que foi para o nordeste, ele não vai fazer uma mudança radical. Ele pode fazer uma coisinha aqui, ele está mais ou menos no caminho certo. Então a Rosa dos Ventos é... o cara está falando aqui no chat, nordeste é para o outro lado. É porque é invertido aqui. Eu aponto para um lado, para você sai outro. Como se eu estivesse em frente ao espelho. Mas enfim. Então relevem isso, por favor. O que eu estou querendo dizer? Caminhos diferentes, Will, que ao longo do ano vão convergir. Ao longo do ano eu acho que os carros vão ficar mais parecidos. E para 2023 eu acho que bem mais parecidos. Mas enfim, eu acho que isso deu para sacar dos testes, não sei o que mais que o Matheus pode tirar também, antes da gente entrar nas equipes mais ali, Red Bull e Ferrari, né? Eu gostaria de falar o seguinte, além dos conceitos diferentes, eu acredito que o que mais me chamou a atenção dessa pré-temporada é que como a asa dianteira de algumas das equipes estão variando também, não somente o seu conceito inicial, do bico, etc., mas a altura da asa dianteira. Por exemplo, carros como Aston Martin e AlphaTauri têm a sua asa dianteira com maior espaçamento para o chão do que de outras equipes. Isso tem umas faz que desce no centro, né, Matheus? Tem umas que no centro ela mergulha um pouquinho para baixo, né? Outras não. Sim, tem. E isso me chamou a atenção. Me chamou também a atenção outros dois fatores, só que aí são fatores que, querendo ou não, nós vamos ter que esperar as corridas e o feedback dos pilotos para poder concluir algo. Primeiro, os pilotos falando que conseguem agora conduzir atrás do outro de forma mais próxima. Leclerc falou sobre isso, Norris falou sobre isso, Russell falou sobre isso. Eles conseguem andar mais próximo, porém, mesmo sendo teste, não estando usando toda a sua capacidade, já começa a se falar que tem menos vácuo. Tem menos vácuo, e então você não conseguiria mais, com a mesma facilidade das gerações anteriores de carros de Fórmula 1, pegar o vácuo e ultrapassar alguém, porque está gerando menos vácuo. Outro ponto que me chamou a atenção, ainda falando sobre vácuo e sobre asa, etc., essas questões da perseguição, é que as equipes também, mais uma vez, não sabemos combustível, não sabemos motor, mas eu tenho reparado que 100% das vezes em que estavam na reta principal, com DRS, o carro de trás, mesmo com o DRS aberto e o da frente sem DRS, o de trás sofria para fazer a ultrapassagem. Também tive essa sensação. Ele demorava mais do que o normal, né, Campos? Ele o que é muito bom, né? O que é muito bom. Porque o medo... Eu ia terminar... Aliás, eu vou terminar o programa com essa mensagem, mas vai lá, para não te cortar. Eu também tive essa impressão. Pois é. Então, eu tive essa sensação de que não vai ser mais aquela coisa de abrir o DRS, no meio da reta já fez a ultrapassagem. É claro, pode ser que chegue na corrida e seja a mesma coisa do ano passado? Pode ser. Eu fico sempre na dúvida, Matheus, do carro da frente, né? Até que ponto esse carro da frente também tá ali nadando tudo, né? Até que ponto, cara... Mas chamou a atenção justamente por o da frente estar sem DRS aberto. Isso é que chamou a atenção. O de trás com o DRS, e eu parto do princípio, né? Claro, eu não sou piloto, mas eu parto do princípio que se o cara tá vindo atrás com tudo, com o DRS aberto, e sabendo que o outro tá com o DRS fechado, é porque ele quer ultrapassar. Ele quer passar para abrir uma volta limpa, ou o que for, né? Mas isso chamou a atenção. Então são aspectos, eu poderia entrar aqui na questão dos pneus, mas o Campos já falou tudo que eu falaria também sobre pneus, etc. Acho que não tem muito o que falar sobre isso. Mas sim, conceitos diferentes, e eu acredito que quando o próprio Ross Brown fala que a Mercedes, por exemplo, foi por um caminho que ele não esperava, por algo que ele não previu com o regulamento, isso já mostra que mesmo restritivo, ainda existem áreas a serem exploradas nesse regulamento que veremos ao longo de 2022. Veremos as equipes trazendo essas soluções ao longo de 2022 e a pré-temporada foi só o início disso. A gente pode não estar agora surpreso mais, porque já vimos os carros na pista, mas só de olhar, por exemplo, os side pods de cada equipe, enquanto você tem uma Mercedes tão pequenininha, você tem uma Ferrari, que é uma banheira, é uma bacia. E o da Ferrari é engraçado, porque ele trabalha para jogar o ar como se fosse uma bacia, né? Para trazer o ar para cima. Assim. O da Mercedes para jogar o ar para baixo. É impressionante, né? O pessoal até brinca, né? Que vai chover, vai formar uma poça ali. O pessoal tá brincando. Vai formar uma banheira. Já fizeram a montagem do Bottas, não tem o Bottas na banheira, no Drive to Survive, mas já fizeram a montagem do Bottas ali, tomando banho. Né? Pois então, os conceitos, eles vão sim, como o Campos falou, em algum momento vão convergir, porque as equipes vão ter um caminho a seguir. Mas isso não significa que não aparecerão outras soluções mirabolantes. Uma hora eles vão ter que cortar, né, Matheus? Uma hora eles vão ter que frear, porque uma hora alguém vai bolar alguma coisa que o outro carro de trás vai dançar. Né? Com certeza, uma hora um vai copiar o assoalho do outro, vai copiar a asa dianteira do outro. Isso vai. Aliás, você reparou como quando os carros quebram, agora a equipe vai lá, tampa o carro com o pano,
Porque mostrar o assoalho, gente, eu brinquei aqui num café de que o piloto não ia deixar, ia fazer pirueta. Olha como é verdade. Todos os carros, né, Matheus, que quebraram e o caminhão foi buscar, pano em cima do carro, Pano fecha preto. embaixo para não mostrar, porque o assoalho é o segredo da coisa. Embaixo é o segredo. Exatamente. Pano preto ali justamente para não ver nada. E também uma preocupação nítida das equipes, o que sempre teve, mas a gente vê que nessa temporada é algo mais presente, de todo e qualquer momento que a câmera chega perto do box, alguém começa a se movimentar para fechar o ângulo. Você vê que o mecânico vai ali para fechar o ângulo, não deixa ver. Se tá mexendo na frente do carro, alguém já chega ali. Isso já acontecia antes? Claro, isso já acontecia antes. Mas justamente por o segredo estar embaixo do carro, em como esse ar está sendo recebido, em como esse ar está passando, em o que está sendo feito o trabalho, enfim, as equipes estão mais atentas a esses detalhes, porque, pegando mais uma vez a frase do Campos, ninguém quer entregar para o outro o segredo. Ninguém quer entregar para o adversário o doce. Então, né, a gente não vai... ainda vamos ver muita coisa, mas deu para tirar, sim, esses pontos legais, e eu acho que a gente vai passar equipe por equipe rapidamente aqui.